Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E vamos então ao e-mail de hoje. E-mail dela, que diz assim: Oi André, meu nome é tal, tenho tantos anos, namoro com um rapaz que é separado, tem uma filha. O início entre a gente não foi às mil maravilhas. Já o conhecia antes pela internet, até que em 2012 ele saiu do estado que morava e veio até mim. Só que não sabia que ele era casado, que por sinal estava em crise. A gente se conheceu, não tivemos nada. Depois de um tempo, a mulher, que agora é ex, me contou tudo, me ligou. No momento, o mundo desabou. Ele me pediu milhões de desculpas, disse que o relacionamento estava desgastado por conta de muitas brigas. No início desse ano de 2014, ele pediu transferência para ficar no mesmo estado que moro. Estamos namorando, só que ele possui uma tatuagem com as iniciais do nome dela e isso me incomoda. Mas nunca falei. E nesse exato momento estou insegura, pois ele vai ter que voltar para onde morava para resolver o divórcio e a pensão da filha. Na cabeça vem mil coisas. O que faço para aliviar esse medo que ele tem uma recaída com a ex? E quanto à tatuagem, devo pedir para remover ou fazer outra por cima? Um abraço. Olha, ai meu Deus, por isso que eu falo, essa questão de tatuagem, eu acho sempre muito complicado quando a pessoa tatua nome de outra, quando é muito complicado isso. Principalmente, não estou dizendo em relação a pai, mãe, filhos, mas quando envolve relacionamento amoroso e fica tatuando nome, isso é complicado. Agora, estou falando complicado não pelo fato de, pois, ó, e você, a tatuagem me incomoda as iniciais do nome dela. Ai, meu, pensa em outra coisa, entendeu? Colocou lá, né, ela chama Amanda Cristina, colocou lá AC, né? Então, dá um outro significado, amor, carinho, sabe, coisa assim, né? Amanda Cristina Silva, por exemplo. ACS, né? Amor, carinho, saudade. Ah, dá outra interpretação, meu. Mas o que importa é que ele colocou as iniciais dela. Colocou, tá na pele. É o que tá aqui, é o que tá fora. O que tá fora, meu bem. Tá? É pele, é pele. Você tem que ver o que tá dentro. Quais são as atitudes que ele tem em relação a você, se ele de fato encerrou o ciclo, né, em relação a ela. Então para com esse negócio de as iniciais dela. Pô, são iniciais ainda, né? Não é nem o nome. Então é o que eu estou dizendo. Iniciais tem como a gente dar um outro significado nessa porcaria dessa tatuagem aí, entendeu? Olha, amor, a partir de hoje essas letras aqui significam isso, isso e isso entre nós. Pô, é um símbolo externo. A gente se prende a essas coisas externas. Repito, se fosse um nome, tá, aí eu cubro esse nome com outra coisa, não é fácil, tenta fazer uma tatuagem. Eu lembro que uma vez um rapaz aqui de Dois Córregos, ele tatuou em japonês o meu o meu nome, né, porque ele ficou apaixonado, encantado por mim, enfim. A gente tinha saído 2, 3 vezes só e ele tatuou o nome dele, o meu nome, ele tatuou André em japonês aqui. Eu lembro que ainda, você tem uma noção de como a gente não tinha nada mesmo. Quando eu perguntei, porque eu passei numa chácara para cumprimentar uma amiga que estava fazendo aniversário e ele estava lá. E ele estava com o plástico ainda aqui que tinha acabado de fazer a tatuagem. E eu perguntei, nossa, mas o que significa? Olha eu que tcholo, né? Ele tinha feito a tatuagem. Você fez tatuagem? Fiz. Eu falei, nossa, o que significa? E eu percebi que houve aquele entreolhar entre as pessoas que estavam ali ao redor da piscina. Sabe aquele entreolhar meio tipo, né? 30 segundos de tensão. Aí ele falou assim, significa... eu lembro que ele falou riqueza, prosperidade, alguma coisa assim, sabe? Ele se saiu muito bem, tanto que eu acreditei.
E depois, à noite, ele me mandou um e-mail, tipo, metendo a boca em mim, porque, né, eu ainda tatuei o seu nome no meu braço e você não me dá atenção. Cara, que isso? A gente ficou 2 vezes, a gente saiu 2 vezes. Então, e ele já tatuou. E depois ele cobriu a tatuagem com outra coisa. Você tá vendo? Olha lá, tava meu nome em japonês lá. Ele cobriu com outra coisa, ele fez outros símbolos por cima. Por isso que eu acho complicado isso. Agora, no caso, aí é o que eu tô dizendo. As iniciais dá outro significado. E depois outra, né, gente? É coisa externa. Se não dá para cobrir, no caso de um nome, o nome ficou lá, pô, é passado, sabe? Então, a gente fica muito paranoico com algumas coisas, como se aquele nome que está tatuado externamente aqui, ele na verdade determinasse o sentimento que está aqui dentro. Assim fosse, né? Seria tão fácil se a gente tatuasse o nome de alguém na pele e então enquanto aquela tatuagem permanecer na pele, o sentimento vai permanecer aqui dentro de nós. Assim fosse dessa forma. Não é assim que as coisas funcionam. Então, essa insegurança, porque ele vai voltar lá, minha querida, gente, a pessoa, ela separou, ela vai ter que resolver as questões, não vai? Não vai ter? Não vai ter que acertar a questão do divórcio, não vai ter que acertar as questões? Pô, se só o fato dele ir lá para resolver a questão do divórcio, então, eu não queria que ele fosse, porque se ele for eu tenho medo que ele tenha uma recaída. Então, minha querida, se ele tiver uma recaída, é porque na verdade ele quer ficar com ela. Então, que fique com ela. Na verdade, que acerte lá o casamento, que se resolva lá e que fique. Você tem que querer que ele resolva mesmo, que ele encerre ciclos, que ele, se divorcie, que acerte a pensão, porque ele tem que cumprir com as obrigações dele, com as responsabilidades dele, e que a gente tem que querer que as pessoas, o casamento não estava bem, ele foi desonesto com você, não falou que era casado, tem todas essas coisas. Bom, agora eu estou querendo fazer as coisas certas, não estou? Então, que resolva a questão lá, que encerre o ciclo lá, que encerrar o ciclo no sentido de a relação amorosa que ele tinha com a ex. Porque contato com a ex, provavelmente ele sempre vai ter que ter, minha querida. Sempre que eu digo, principalmente para às vezes discutir coisas de filho, nós temos que ter essa consciência disso, viu, gente? Às vezes para resolver alguma coisa de filho, entende, para falar sobre alguma coisa, porque são os pais. E aí a pessoa que está atualmente começa a entrar em paranoia por conta disso, porque a pessoa vai ter que conversar com a outra, como se esse fato de conversar fosse na verdade... Não. Ele resolveu a questão amorosa, porém ele tem uma filha com ela, então vez ou outra, talvez eles vão ter que conversar sobre a educação da filha, sobre o que vai fazer, se vai mudar de escola, sabe, coisas assim, coisas de ordem prática. E a filha vai estar sempre em contato com ele e tem que estar. Porque não basta só ficar pagando pensão, pagando pensão, pagando pensão. Ele continua sendo pai. Então, essas inseguranças que a gente vai desenvolvendo, a gente tem que ter consciência que elas não são benéficas. Elas não são benéficas, a gente tem que começar a analisar e avaliar. E se fosse você, a mãe, por exemplo, ele tem uma filha com você e amanhã vocês terminam, você não gostaria que ele tivesse contato com a sua filha? Você, por sua vez, não teria que conversar com ele, apesar de vocês não terem mais nada, você nem querer mais ver a cara dele, mas vocês não teriam que conversar em relação, por exemplo, a alguma coisa da sua filha, e a gente tem que acertar? Você gostaria se a atual dele, por exemplo, não quisesse que ele conversasse com você por conta disso? Gente, a gente tem que aprender a fazer o exercício inverso, a se colocar no lugar. Não estou falando que a gente tem que, então ele vai lá e passa o final de semana dentro da casa da outra. Porque as pessoas já levam aos extremos as coisas. Eu estou falando de coisas básicas e simples, que quando a pessoa sai de um relacionamento, ela vai manter.
Entende? E eu vejo que tem muita gente que fica paranoica em relação a isso e quer que a pessoa, na verdade, finja que aquilo não aconteceu. Não, aconteceu. E é diferente. É diferente de um namoro que terminou ou de um casamento que terminou sem ter filhos. Quando envolve filhos, né, tem uma outra estrutura, tem uma outra dinâmica, um outro funcionamento. E a gente tem que entender isso. Porque senão as coisas ficam distorcidas e a gente começa a ser, inclusive, injusto. E a gente não deixa com que a pessoa tenha uma relação saudável em relação, por exemplo, aos filhos que ele tem no casamento que findou. O casamento findou, mas a relação pai e filho é para sempre. Certo? Muito mais que a tatuagem. A tatuagem dá para ser coberta, dá para remover através de laser ou coisas assim, né? Enfim, tatuagem dá. Filhos, meu bem, é para sempre e esses laços, eles têm que serem mantidos, sem dúvida alguma. Por isso que a gente tem que controlar racionalmente essas inseguranças que teimam, né, em nos colocar aí monstrinhos dentro de nós. Tá bom? Um beijo a você. Gente, inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram. Coloco muita coisa lá no Instagram. Me acompanhe lá. Muito obrigado. Beijo no coração e, é claro, um forte abraço.